Então, primeiramente, eu vou começar aqui chamando já Luca sobre essa estreia. O Fortaleza, Luca, né, que pela primeira vez numa competição internacional estreia vencendo, já que estava sendo um calo, né, para o Fortaleza em estreias de campeonato internacional. E eu queria que você já abordasse, porque eu estava na Arena Castelão, não sei se você, na sua casa, ouviu o trovão que deu. Pô, cara, eu vi, cara. Meu Deus, cara. Cara. Eu tava na escola ainda, tava na escola. Pois é, Na hora. o mundo estava caindo aqui em Fortaleza na hora da chuva e deu um trovão gigantesco. E curiosamente, a primeira indagação que eu faço para você é: eu gostei do primeiro tempo do Fortaleza, cara. Gostei muito do primeiro tempo e saiu 1-0. E o segundo tempo, eu acho que o Fortaleza flertou com a tragédia e fez 3 gols, entendeu? Então foi meio maluco imaginar que o primeiro tempo foi bom e o time só fez um gol, e no segundo tempo, que teve uma certa dificuldade, mostrou ali uma certa dificuldade, fez os 3 gols para garantir a goleada. Então, queria que você falasse um pouco do que foi a partida, do que você analisou, da escolha que o Vojvoda fez, né? Deu para ver que ele segurou alguns jogadores que vinham sendo titulares e, obviamente, desse resultado importante, essa primeira, essa estreia em uma competição internacional com vitória pela primeira vez. Boa noite. Ainda bem, né? Boa noite, Minhoca, boa noite aí pro relógio tá no backstage, boa noite pro JP. Vou começar com uma estatística nada a ver com Fortaleza, tá? Já para apimentar para mais tarde, né? É a primeira vez desde 1930 que apenas um dos 3 grandes está entre os 4 primeiros. Primeira vez desde 1930, ou seja, passaram-se aí 93 anos. E curiosamente, um que estava nos 4 primeiros aquele ano foi o Náutico, eliminado hoje, né? Você está falando do Pernambucano, né? Do Pernambucano, né? Então, já para colocar uma pimentada aí, história no pessoal. Já sobre o jogo do Fortaleza, eu achei o jogo de hoje muito parecido com o do Maldonado, né? Aquele jogo de volta da Libertadores, o Fortaleza fez um primeiro tempo primoroso. Ali naquela oportunidade, o Fortaleza até conseguiu marcar 2 gols, né? Mas curiosamente, o segundo tempo foi onde o Fortaleza ele conseguiu construir uma facilidade maior sem ter jogado melhor, né? O Fortaleza ele começa muito bem e foi importante hoje a gente ver certas peças que vinham em baixa, como o Galhardo, como o Pikachu jogando bem, o Guilherme. Eu acho que os primeiros 20 minutos do Guilherme não foram muito bons e eu falei, cara, o Guilherme nesse momento tá ali no meu top 3 negativo, pensando nisso, e depois ele foi pegando o ritmo do jogo, foi melhorando, foi crescendo, especialmente quando ele saiu mais da ponta e começou a entrar naquele lateral de área, né, naquela zona mais próxima da área, a famosa zona do facão, né, que a gente chama. Então ele começou a crescer muito de rendimento naquele momento, e foi o Fortaleza foi o melhor momento do Fortaleza do jogo. Curioso que o Fortaleza fez o jogo sem muita força, né? O primeiro gol saiu sem muita força, uma bola cruzada pelo Pikachu da esquerda, na volta do escanteio, que eu achei importantíssimo. Essa segunda bola do Fortaleza hoje, ela foi responsável por todos os 4 gols do Fortaleza hoje, a segunda bola. Que a gente bateu muitas vezes aqui, tanto ano passado quanto nesse ano, a importância da segunda bola, e hoje os 4 gols do Fortaleza saíram em jogadas de segunda bola. E foi uma segunda bola que o Pikachu pega a bola pela esquerda, na volta de um escanteio, e cruza para o Galhardo limpo, livre, em boa posição, abrir o placar, com 6 para 7 minutos de jogo. E o Fortaleza, ele bateu muito, teve boa oportunidade com o Galhardo, também numa disputa de segunda bola, onde o Caleb dá um belo passe para ele, e ele acaba não enxergando o Guilherme passando por dentro, tentando tirar do goleiro, acaba tirando um pouco demais para dentro, né? A zaga consegue cortar. Tem outra boa oportunidade com o Galhardo de fora da área, também numa segunda bola, dessa vez com o Lucas Crispim, onde a bola vem ali com o Guilherme pela esquerda, e ele volta para o Galhardo, que tenta de trivela e não consegue uma boa finalização. E realmente o Fortaleza ele foi crescendo e foi fazendo um bom primeiro tempo, e foi muito esse quarteto ofensivo, né? Esse 4-2-3-1 do Fortaleza, com o Pikachu mais aberto, o Caleb ali flutuando por dentro, às vezes pela direita, às vezes cai um pouco mais pela esquerda, tendo liberdade de flutuar, e o Guilherme pela esquerda um pouco mais recuado do que a gente vinha acostumado a ver o Guilherme. Funcionou muito bem até os 3 cansarem. No segundo tempo os 3 cansaram, foi muito intenso, muito dinâmico, de um Palestino que se defendia muito bem no primeiro tempo, e o Palestino entendeu muito bem o momento que a intensidade do Fortaleza no segundo tempo caiu. E o Vojvoda também entendeu. É engraçado que as substituições iniciais do Vojvoda, elas deram certo com os jogadores que entraram depois das substituições iniciais. Ele primeiro muda os 2 mais cansados, né, o Galhardo, que provavelmente deve ir para o jogo do sábado, né, eu acho que ele tirou até cedo, porque eu acredito que ele
esteja sendo considerado para atuar na partida de sábado, e tira também ali o Guilherme, que já estava extasiado, já estava ali, sei lá, 2, 3 semanas sem jogar, já estava bem cansado, já não estava conseguindo voltar, né? Já não estava conseguindo voltar para marcação, tantas que muitas vezes o Galhardo estava fazendo essa marcação pela ponta esquerda, que o Guilherme já não tinha mais aquele fôlego para voltar. Então foi muito importante essas entradas de Moisés e Lucero. E o Fortaleza, ele continua, né? Ele começa a sofrer um pouco mais. O Fortaleza começa a ser mais atacado, começa a ser mais pressionado. Algumas falhas defensivas com o Tite, com o Fernando Miguel batendo cabeça. Teve duas boas, uma delas onde o Brit tira em cima da linha, que poderiam ter sido empate. O Fortaleza flerta com um desastre naquele momento com o Palestino, um jogo controlado, muito parecido com o jogo do Ceará, por exemplo, no fim de semana, onde o Fortaleza tinha um jogo muito controlado, podia ter goleado o Ceará, e no final só faz um pênalti e acaba saindo com um resultado não tão confortável quanto ele queria. Né? O 2-0 seria muito confortável, o 2-1 já deixa uma margem bem perigosa para o jogo de sábado. E aí, o Fortaleza ele faz uma mexida, na minha opinião, que mudou o jogo. Né? Chegam Hércules, mas não para jogar no meio, na volância. O Hércules vem na meia direita, no lado do Pikachu, para ganhar força naquele lado, cobrir especialmente aquele lado onde o Benítez começava a ganhar um pouco de fôlego, começava a ganhar espaço, e aí o Hércules ele entra por ali, e para mim a substituição que mudou o jogo, né? Tomás Pochettino, ele entra descansado, ele entra flutuante, tendo espaço para subir, vir do meio, entrar de segundo atacante. Cara, foi assim a atuação, os 30 minutos principais do Pochettino da temporada, na minha opinião. O gol é um gol de quem estava sabendo que precisava fazer o gol, o segundo gol do Fortaleza. E aí já permitiu uma segunda bola, né? Uma bola que resvala. Que resvala, uma briga, né? Até acho que o Carlos perguntou, eu não entendo eu entendi o conceito de segunda bola. O conceito de segunda bola é uma bola que está em disputa, que sobra, né? Que o time não desiste da marcação. Né? A segunda bola, ela acontece tanto na sobra do escanteio, né? Seja defensivo ou ofensivo, quanto é uma bola em disputa que o time fica com ela, né? Isso é a segunda bola. E nos 4 gols, né? Seja do Pikachu, que recebeu no primeiro lance uma segunda bola na resvalada do Palestino, quanto nessa jogada onde a bola 2 vezes fica com Fortaleza em segunda bola. Uma delas é justamente a finalização do Pochettino, como também aí nos acréscimos, muito parecido com o Maldonado. Fortaleza faz mais 2 gols nos acréscimos, uma linda jogada com o Pochettino, novamente na disputa de segunda bola, brigando, indo por ali, a bola vem para Lucero, e o Lucero vem para o Lucero, e o Lucero limpo, faz 3-0. E aí eu pensava, agora foi, né? Mas não, agora dessa vez o Lucero, lá na ponta esquerda, na disputa também, que fica com a segunda bola, que ele ganha a disputa, e ele vem para o Pochettino fazer mais um jogo, acho que até que eu inverti a ordem dos gols agora, não tenho certeza, acho que, não sei, não tenho... O terceiro foi do Lucero e o quarto foi do Pochettino. O Pochettino que... Então, porque foi no acréscimo, foi muito rápido. Mas eu lembro bem das jogadas. E aí faz 4-0, o Fortaleza numa atuação de gala no finalzinho, né? O Fortaleza teve ali pelo menos uns 5, 6 jogadores jogando em altíssimo nível. O Palestino, a gente pode dizer aqui que não é um adversário lá muito poderoso, forte, mas não é um time bobo, não é um time chato, né? É um time muito traiçoeiro. Ter empatado, né? O Fernando Miguel teve que trabalhar em um momento ali que foi cara a cara com ele teve que impedir uma chance que poderia ter tomado um empate ali, e que o Fortaleza foi naquele momento, acho que o pior momento do Fortaleza no jogo, né? Quando chegou ali por volta dos 15 do segundo tempo, 20 minutos, mais ou menos. Por ali foi o momento mais... Eu falei, o Fortaleza está começando a perder meio uma sequência ali de 2 minutos em que eu não vou dizer que o Palestino quase virou porque não empatou, né? Mas o Palestino teve 2 chances. Empate, né? Isso, o Palestino teve 2 chances claríssimas ali, muito próximas, né? Que assustou. E aí já trazendo um pouquinho também da minha visão, acho que o Fortaleza fez um jogo bem, bem interessante no geral. Tem uma visão muito parecida com o Luca e mais com o Minhoca, né? Foi Minhoca que trouxe, que gostou mais do primeiro tempo, mesmo só com 1-0, do que do segundo. Mas o recorte, né, que o Fortaleza sofreu foi um recorte muito curto. Foi um recorte basicamente que rondou essas 2 chances aí.
mas que foi um recorte muitíssimo perigoso, né? Podemos dizer assim. Não seria nada de outro mundo a gente tá falando aqui de um 2-1, de um 1-1, de um 2-2, né? Por conta desse momento que o Fortaleza passou um perrengue, e aí logo depois dele já vem as substituições, né? E aí, na substituição, resolve a vida do Fortaleza, quando o Pochettino, acho que é basicamente no primeiro toque dele, né? Faz o gol do 2-0 e depois participa de mais dois, enfim, dá esses números aí elásticos que foi a partida que refletia um pouco do domínio do Fortaleza como um todo, né? Mas que não parecia que em dado momento que caminharia dessa forma. Pois é, JP, Luca, eu vejo que eu cheguei a criticar muitas vezes no segundo tempo quando o jogo deu essa virada, sabe? E isso me preocupou, porque o primeiro tempo dava a impressão de que, e obviamente, né, o Fortaleza, pelo elenco que tem, é melhor do que o Palestino, jogava em casa, tinha a torcida a favor e tudo mais, mas isso me incomodou, porque assim, por mais que o Fortaleza tenha também cometido falha, mas foi falhar mais no final do jogo ali contra o Ceará, eu acho que é melhor o Fortaleza trazer o jogo do sábado como ideia, tudo bem que era um outro time, certo? Era um outro time, do que esse jogo agora contra a equipe do Palestino. Às vezes o placar, às vezes dá aquela falsa sensação, o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza tem mais elenco, não tenho dúvida. Mas eu acho que o Fortaleza, para a temporada, ele tem que assemelhar muito mais a partida que foi contra o Ceará do que essa partida contra o Palestino. E eu digo, claro que também a ponderação de cada adversário, o Ceará tem qualidade, é um clássico e tudo mais, mas naquele jogo, o Fortaleza pouco sofreu ameaças. Por mais que o Fortaleza fosse perdendo gols, e enfim, essa situação que às vezes acontece nos jogos do Fortaleza, o que o Fortaleza hoje, em um determinado momento, flertou foi realmente de tomar um empate. E aí, Luca, eu queria que você falasse um pouco, eu acho que tem a ver também um pouco pela escolha, porque quando eu vi a escalação do Vojvoda, eu falei, não é um 3-5-2, ou seja, o Crispim vai jogar de fato como um lateral esquerdo. Ele vai ter o Dudu, que é um lateral que sobe muito e que deu para ver que ele até segurou muitas vezes, mas aí o Caio, né? O Caio deu duas viradas de bola para o Dudu sair na boa pelo lado direito. Então, o Fortaleza, de uma maneira geral, na característica de time, eu acho que não era um time de tanta marcação. Então, eu senti às vezes que, por exemplo, o Tite, que eu acho que ele está ganhando muitas bolas pelo chão, a disputa ali pelo chão. Mas impressionante como cada jogo o Tite ele comete uma falha que gera uma possibilidade muito clara para o adversário. Foi com o quê? Com 3 minutos que ele pisa na bola? Sim, ele quase perde a bola com 3 minutos de jogo, na frente do atacante. Perdeu na bola, para falar a verdade. No final do primeiro tempo, lembra que teve uma bola que ele recuperou a bola e ele deu o passe errado. O Crispim tinha 2 jogadores. Então, esse tipo de falta de concentração, assim, às vezes vai se tornando um jogo que é para ser simples, e aí você pode acabar dificultando. Então, quando teve aquela chance de bicicleta, né, que o jogador ali do Palestino tentou dar a puxeta, e a chance que o Fernando Miguel defendeu, eu falei, olha, se o Vojvoda não começar a fazer trocas, porque de fato ele tentou mudar o ataque, mas tipo, o Moisés não conseguia escapar, o Lucero não conseguiu, o Lucero, diferentemente do Galhardo, não é um jogador de segurar aquela bola, como geralmente o Galhardo faz. O Galhardo tem mais essa qualidade. Ele é muito mais letal para finalizar. E ele vai procurar o espaço em branco, né? Ele não vai entrar no confronto como o Galhardo, ele vai para o espaço em branco. E aí você vê mais o Pikachu não ajudando tão defensivamente, também não construía nada. E aí a melhoria, de fato, como o Luca bem mencionou, vem na segunda troca, no segundo momento da troca, né? Que foi a terceira e a quarta, a entrada do Hércules e a entrada do Pochettino, que aí o time passa a ter mais a recuperação de bola e ter a possibilidade do contra-ataque, que era o que estava tentando. Então, Luca, eu vejo que a ideia do time inicial para fazer essa coisa do fazer o gol, entregar a bola para o adversário, assim, o Fortaleza até consegue, mas às vezes recuperar a bola é meio complicado para alguns atletas ali. Por exemplo, o Pacheco recupera mais bola, o Sacha recupera mais bola, o Tinga recupera mais bola do que o Dudu. E o Fortaleza, eu acho que sofreu às vezes para recuperar e fazer essa transição, mas alguns jogadores acabaram se destacando. Não sei o que você tem a falar sobre essa situação de jogo que foi meio que se perdendo, né, para o Fortaleza. Parecia que o Fortaleza aí pode tomar um empate aí nesse momento. Cara, esse time pro jogo, né, eu acho que só dava para ser mais móvel do que estava em campo hoje se ele colocasse ali o Benevenuto no lugar do Tite
e o Moisés no lugar do Guilherme. De resto, isso era o mais móvel que o Fortaleza tinha à disposição. Mais móvel. Questão que, ao mesmo tempo que é muito bom pela mobilidade, o Fortaleza usou e abusou da mobilidade, também não é um time de grandes finalizadores. O próprio Galhardo, apesar de ter um número legal de gols, ele é um jogador que ele erra muito até acertar. Não é aquele erro como o Robson, né, que entra na cara do gol e perde. Ele é um cara que ele cria o que ele erra, né? Eu acho que é por isso que o torcedor gosta dele, eu perdoo ele, porque ele cria o que ele erra, né? Ele cria. Sim. Mas a grande questão dessa mobilidade é que quando ela cessa, quando o time cansa por ser muito móvel, e quando funciona como hoje, encaixadinho, todo mundo correu muito, quando cansa, é muito vulnerável. E foi o que a gente viu no segundo tempo. Eu achei muito. As substituições, o que mais me chamou a atenção, Minhoca, é que o time conseguiu sofrer sem levar o gol. Foi difícil, podia ter sofrido menos, mas soube sofrer, soube ali se defender. Tudo bem, tiveram 2 lances bem claros. Um, na minha opinião, num erro do Fernando Miguel, e o outro numa salvada, né? Do Brits, eu acho, né? Salvada do Brits, e no outro, uma boa salvada do Fernando Miguel num erro de linha defensiva, que o Fortaleza comete. Na linha alta, não tanto, mas na linha baixa, o Fortaleza comete muito esse erro. Muito. Esse erro de linha defensiva. Precisa ser melhor ajustado. Fora esses 2 momentos, o Palestina não teve muita tranquilidade. O Palestina é um time que marca muitos gols na temporada. Marcou 16 até aqui, em 12 jogos. Marcou em praticamente todo o jogo que atuou, né? E o Dudu teve outra jogada com o Tite também, né? Que o Tite chegou fechando também. Mas o Fortaleza soube fechar. Lembrou muito, por exemplo, alguns jogos da Série A ano passado, nesse momento, né? Onde o Fortaleza ele sofria mesmo em alguns momentos do jogo, mas conseguia levar ali um momento, apesar de um susto, outro conseguia levar. Lembrou esse momento. E eu achei a ordem certa, porque quando o Fortaleza voltou com a mobilidade de Hércules e Pochettino, que não era uma mobilidade de velocidade, como Caleb e Pikachu, e sim era uma movimentação muito mais de toque rápido, inteligência, e o Hércules era a força física, força bruta de carregar, de fazer o facão, de pegar o espaço em branco junto com o Lucero, era uma mobilidade um pouco diferente, e que o Palestino não imaginava que viria. Eu acho que o Palestino não imaginou, talvez imaginava que o Fortaleza tentasse uma jogada mais por lados com a entrada do Moisés, e o que a gente viu foi o Fortaleza praticamente sempre forçando pelo meio mesmo. O Fortaleza praticamente sempre forçava pelo meio. Por quê? Porque sempre tinha um passando pela ponta. Então o Fortaleza forçava o jogo pelo meio para ter esse jogador solitário na ponta tendo espaço. E literalmente o segundo, o terceiro e o quarto gol saíram desse jogador que estava praticamente isolado na ponta. Mas justamente pela essa movimentação centralizada do time, justamente por nessa movimentação, essa mobilidade de força e toque rápido, de técnica. Exemplo disso para mim foi a bola rápida que o Caio Alexandre deu, acho que foi pro terceiro gol, no contragolpe. Cara, aquilo ali foi coisa bonita de se ver. Foi, o lançamento foi dele, foi. E ele já tinha feito isso no primeiro tempo. Sim. Assim, ele tá jogando na prática mesmo. O Caio, eu acho que tem sido o principal jogador do Fortaleza. É o melhor jogador do time. É impressionante. E hoje que eu acompanhei exatamente lá do estádio, né? O Luca tipo assim, é um nível muito acima de todo mundo. Que muitos jogadores estão jogando. Assim, o Caleb joga muito bem, o Lucero tá fazendo gol pra caramba, o Hertz tá jogando bem, mas tem passe que vem até meio quebrado, sabe? Aquele passe meio umas pedradazinhas, e ele domina, meu amigo. A bola cola no pé. Não fosse, não. Cara, e ele tem a questão do giro. Eu acho que ele devidas proporções, eu não estou comparando, eu estou dizendo questão de estilo dentro da equipe. Ano passado eu estava assistindo o jogo a final da Champions com o Real e Liverpool. E eu olhava assim, cara, o melhor jogador desse Real Madrid é o Modric. Porque ele dita o ritmo do jogo. Ele não vai ser o melhor em campo. Porque ele não é o cara que dá o passe final, ele não é o cara que faz o gol. Mas, cara, o jogo fica limpo por causa dele. O jogo fica fácil por causa dele. Cara, eu não lembro de um passe errado. E a mesma coisa do Caio.
Ele é o cara que limpa o jogo, ele é o cara que cria jogada, ele é o cara que... Eu acho que o Fortaleza, ele por ter o histórico de volantes assim, o Erandi, apesar de ter esse histórico do Brucutu, era assim, teve o Pires, teve o Bechara, que era um meio ofensivo e virou um volante com o Ferdinando Teixeira, teve Correia, teve Juninho Valora, teve Felipe, cada um na sua qualidade. O Valfrido também jogou muita bola quando ainda jogava aqui no Mas começo. assim, claro, numa proporção menor, mas proporção... também era um volante que se destacava, né? O próprio Ederson, apesar de muita força física, era muito técnico. A gente é muito acostumado a ter esse volante mais técnico aqui, mesmo o primeiro volante de saída. Então o torcedor ele é muito acostumado a dar valor a esse jogador. Acho que desde a época do Lucinho, nos anos 60 e 70, né? Então a gente é muito acostumado, né? Talvez por isso que ele não passe tão em branco para o torcedor do Fortaleza, quanto em outras equipes ele seria um coadjuvante que talvez muito torcedor não entendesse a real importância do Caio, né? Que, como a gente é acostumado há décadas com esse tipo de volante, é um volante característico que o Fortaleza sempre gostou de contar. Até estranho quando o Fortaleza joga com 2 brucutus, e boa parte dos anos de Série C jogou com 2 brucutus. Sacha e Zé Wellison, né? No segundo clássico, por exemplo. Você via claramente que o Fortaleza não tinha o ponto da gravidade, né? Que é onde a bola passa pelo Caio, por exemplo. E são 2 bons volantes, mas o Caio torna todo mundo ótimo, né? Verdade. E aí, dentro... JP, pode falar. Rapidinho, Minhoca. Dentro do que é o modelo de jogo de um Fortaleza que precisa que muita gente pise na área, é de suma importância que tem esse cara, né, por trás ali desse bloco ofensivo, chegando na área, que tem essa qualidade de fazer o jogo circular, de pensar o jogo, de acelerar e desacelerar, também é importante, né, de fazer bater em um corredor ou outro, e aí Caio tem essa importância, né, muito clara para acrescentar dentro desse modelo de jogo. Queria, depois, para a turma dos cortes aí, só o foco ali em Luca, na hora que fala da dupla de volante e Brucutus. Dá um close, né? No momento que ele fala. Pois eu vejo que o Fortaleza, hoje, né, lá na rádio, foi até me perguntado sobre essa questão. O Fortaleza, então, tá pensando no Ceará, no jogo de sábado. Eu falei, cara, o Fortaleza tem um ótimo elenco. A questão é, muitas vezes, pelo menos no meu ponto de vista, o Vojvoda estabeleceu um time bem equilibrado. Eu acabei de citar o segundo clássico, né? Que ele fez um ataque Romero e Lucero, fez os 2 volantes, Sacha com o Zé e tal. E aí, Luca, tem essa questão também, né? A gente acabou de falar do Caio, que no elenco até então não tem um jogador da mesma característica. O Zanocelo, por exemplo, que chegou agora, ele não era bem o primeiro volante, o cara da saída. Ele lembra até mais uma característica, pelo menos do que eu lembro no Santos, mas a característica mais próxima do Caleb, né? Um meia que se avança um pouco mais, joga um pouquinho mais adiantado. Eu acho que é por isso que ele deu errado no Santos, que ele não era esse jogador. Pois é. Em todo caso, né, foram 2 jogadores contratados recentemente, o próprio Zanocelo e também o Bernardo Chapo, que eu acho que o Vojvoda... Eu entendo perfeitamente essa coisa da hierarquia, de que o Tinga, de que o Tite, de que o Pikachu, que são os 3... né, a tarja é essa, né, Luca? Tinga é o primeiro, o segundo é o Tite, o terceiro é o Pikachu, né? Sim. Mas são 3 jogadores que, digamos que o torcedor, tipo assim, cara, pode pensar outro nome não aí? Por exemplo, o Pikachu, eu senti que no segundo tempo já não estava dando mais para ele ali aquela situação. E... na ideia de time que o Vojvoda fez, ele conseguiu preservar alguns atletas pensando no jogo do sábado. Então, eu queria saber de ti, Luca, até da ideia, né, assim, ter um jogo em meio a 2 finais, por conta do contexto do pentacampeonato, da questão do título que vai, né, principalmente por conta do gol tomado ali no final do jogo, no último sábado. Essa escolha do Vojvoda você achou, primeiramente, correta? E a segunda, que eu já complemento, a ideia de time que você colocaria para campo para o sábado. Você traria um novo jogador do time que jogou do sábado, né, do time que ele acabou escolhendo, você manteria o mesmo padrão, ou você aproveitaria algum desses jogadores, por exemplo, você tem Caleb, o próprio Benevenuto não jogou nem sábado e nem hoje, por exemplo. Né? É bom lembrar que, enfim, os jogadores que já estavam vão ter que jogar, então os novos contratados não podem ser utilizados. Então, primeiramente, eu queria que você falasse se foi certo a escolha dele pelo time que ele colocou em campo hoje e qual time que você
manteria, né, ou colocaria para o jogo do próximo sábado. Eu fui até olhar qual foi o time que entrou em campo sábado, né? Cara, eu fiquei bem surpreso com o time que foi a campo hoje. Eu achei bem ousado, até por algumas escolhas. Eu acho que ele poupou-se em alguns jogadores. E não é nem questão do jogo Ceará, cara. É o que vem pela frente, né? Esse mês a gente Fortaleza vai jogar 10 vezes em abril, cara. E são jogos, pô, Águia de Marabá em Belém. E essa é a época boa, viu, Luca? Porque assim, joga sábado, joga terça contra o Águia, e aí depois sábado de novo contra o Internacional. Depois do Inter. Pelo menos aqui. Depois do Inter, se o Fortaleza passar pelo Águia de Marabá, o Fortaleza vai ter uma sequência de 10 jogos, sendo seguidos. 7 fora de casa. Sendo 7 fora de casa. Então, e aí onde a gente. Porque ele está na sequência de jogos em casa, né? Então. O Fortaleza, a hora de rodar um elenco é agora. Agora a hora de fazer experimento, é a hora de. Era hoje o jogo da Sul-Americana, vai ser contra o Águia de Marabá, fazer um trabalho bom de fisioterapia. Eu mudava algumas coisas, é um jogo importante, é um pentacampeonato, eu ia com o que a gente tem de melhor. Eu iria mais ou menos com esse mesmo esquema de jogo de hoje, né? Eu acho que eu iria ali com, mas obviamente eu não iria da mesma forma tão aberto, né? Eu iria com Tinga, Brits, Tite e Pacheco, né? Eu manteria, né? Até porque as características de Eric e de Janderson são muito perigosas para o Fortaleza se soltar demais. Iria novamente com o meio campo, Caio e Sacha. Eu acho que o Hércules é muito bom jogador, mas eu acho que o Fortaleza, até pela fase do Guilherme Castilho, o Fortaleza ele tem que ter essa proteção, ele tem que ter essa força na segunda bola que o Castilho dá. E aí sim é onde eu entraria da mesma forma que eu entrei hoje, né? Que entraria hoje. Eu voltaria com Pikachu e Caleb, ou por que Pikachu e Caleb, né? Velocidade, contragolpe e passe curto, né? E drible curto. E entraria com Galhardo e o Lucero eu chegaria um pouco mais descansado, provavelmente. E se tiver em boas condições físicas, o Moisés. Eu acho que o Fortaleza, ele. Novamente, eu sou muito a favor de um time um pouco mais móvel para sábado. A gente tem que ver como é que está em condições aí a defesa do Ceará, né? O Davi Ricardo volta, né? Ele jogou o jogo passado, mas vai ser mantido. Assim, a não ser que aconteça alguma coisa. Apesar, né, de ter o Thiago Panhussá, né? A defesa do Ceará é um pouco lenta, né? Aquele sistema defensivo do Ceará. E como o Ceará precisa do resultado, o Fortaleza ele tem que ter uma boa defesa, ele tem que deixar o Ceará com a bola, na minha opinião. Falei isso na semana passada, falei isso no pós-jogo do jogo Fortaleza e Ceará, e falo isso hoje de novo. Acho que o Ceará tem que ter a posse de bola e o Fortaleza tem que, se ou a linha do Ceará estiver muito alta, contra-golpear em velocidade, ou se a linha do Ceará estiver muito baixa, Fortaleza sempre atacar em bloco, com muita paciência, segurando a bola. O resultado é dele, Fortaleza entra em campo campeão. Então, ele só tem que manter isso, né? Então, Fortaleza joga no 4-2-3-1, na minha opinião, tem que jogar nesse esquema, um esquema de marcação nas laterais, marcação com o Sacha na segunda bola em cima do Castilho, mas um ataque mais móvel, claro, com uma boa cobertura, especialmente pelo lado direito, com o Pikachu podendo inverter, talvez ali também com o Moisés, e o pessoal dizendo que o Pochettino não fica no banco. Não é banco, mas o Fortaleza vai precisar do Pochettino. O Pochettino não tem esse físico avantajado e maravilhoso para aguentar essa sequência. E é aquela coisa, não é banco, mas o Fortaleza tem que ter peças, na minha opinião, nomes como Pochettino e nomes como Lucero, para quando o Fortaleza talvez precisar de um resultado no segundo tempo, ter jogadores de qualidade para o segundo tempo, descansados, para poder decidir o jogo também na segunda etapa. Eu também acho, eu concordo muito contigo, Lucas. Assim, eu vejo muitas vezes alguns torcedores até mencionarem isso. Não, mas esse tem que jogar, não, isso aqui. E eu acho que o Fortaleza esse ano ele tem uma qualidade. Eu vou até chamar o JP para também debater esse assunto. JP, a gente fala muito, né? Às vezes que é natural, até porque o futebol nordestino não tem assim uma qualidade para você ter 16 jogadores que poderiam ser titulares em outros times, por exemplo. E o Fortaleza esse ano eu acho que assim, no ano passado, naquele momento que estava na zona de rebaixamento, na lanterna do campeonato, o Fortaleza faz uma segunda janela que chega praticamente só jogador que é titular, Caio, Sacha, Galhardo, Brits. Então, jogadores que vieram naquela segunda janela, basicamente
metade deles ali, ou metade do time que era titular, jogadores que vieram com contratação. Aí o Fortaleza, nesse começo de ano, contrata novamente, traz o João Ricardo, traz o Dudu lateral direito, traz o Lucero, que foi o principal destaque do futebol chileno. Ou seja, você tem um elenco de qualidade. E aí, JP, pelo menos do meu ponto de vista, eu não vejo problema, às vezes, você segurar um determinado atleta, que até pode ser um titular, mas para você trazer um jogador que precisa, às vezes, ter uma sequência. Por exemplo, eu não estou gostando do Pikachu, acho que muita gente não está gostando do Pikachu nessa temporada, mas o Pikachu precisa ser acionado algumas vezes, ele vai ter que jogar para voltar a ganhar confiança. Agora, esse é o ponto, né? Às vezes você não pode, e claro, pelo que vale do jogo do sábado, um pentacampeonato, né? O desempate ali do campeonato estadual, tudo isso, obviamente, obriga o Vojvoda a fazer aquela escalação mais próximo do que é o time ideal hoje do Fortaleza, ou pelo menos na estratégia de jogo que ele imagina, até porque ele vai ter a vantagem, né, de jogar pelo empate nesse jogo da volta. Então eu queria que você falasse um pouco também dessa montagem de elenco que o Fortaleza fez para essa temporada e dessa coisa, às vezes, de ter que abdicar de um jogador de qualidade, por exemplo, tem que jogar Lucero e Galhardo, mas nem sempre você tem que ter um velocista, né? Você tem que ter um outro jogador de outra característica. Antes de entrar exatamente na minha fala, eu vou pedir só para Luca repetir a escalação que ele iria para sábado, para eu poder dar uma baseada nela. Eu escapei ali alguns nomes, e aí a gente ir pro discorda ou concorda. Fernando Miguel no gol, Tinga na lateral, zaga com Brits e Tite, altura e velocidade, Pacheco na lateral esquerda para cobrir o Eric, Caio Alexandre, organização, Sacha, marcação de segunda bola de infiltração do Castilho, 3 jogadores no meio campo ali na fase ofensiva, né, que 4-2-3-1, mas pode ser o 4-4-2, 4-3-3, dependendo de como o time vai atacar. Pikachu pela direita, até para fazer uma recomposição, às vezes até trocar se for necessário, ele um pouquinho mais aberto pela esquerda. Moisés, porque eu acho que é o jogador mais arisco, né, mais veloz, e o Caleb, porque eu sinto, né, na defesa do Ceará muitas vezes uma deficiência um pouco mais pelo lado direito, né, até pelo Varley, né? Ele é um jogador que sobe muito e tem um pouquinho de deficiência. O Ceará pode. E o Pagno Sat, né, daquele lado. E o Pagno Sat. E então o Caleb é um jogador, ele é canhoto, então ele ganha muito se ele conseguir fazer esse corte para a perna esquerda, né, com qualidade, ou infiltrar pelo lado esquerdo. Então o Caleb seria esse meu jogador centralizado ao invés do Pochettino, que eu gosto muito também. Mas o Caleb, por essa característica de ser canhoto, de puxar mais para o lado esquerdo, de poder fazer uma dobradinha com o Moisés por ali, entrar na frente, e o Galhardo pelo motivo da velocidade, da trombação, de ser um jogador que parte para cima da marcação, que vai muito para o 1. Eu gosto muito do Lucero, gosto muito mesmo, mas o Lucero no primeiro tempo ele é um jogador que, se ele entra com 40 no jogo começo do Ceará, eu acho que a gente entra com maior possibilidade de ele não conseguir terminar o jogo fisicamente bem. Então prefiro o Galhardo, que ele fisicamente estaria mais inteiro, e é um jogador muito do 1-1, enquanto o Lucero é um jogador que ele busca muito espaço em branco, né? Então esse seria meu time no jogo de sábado. Vamos lá. Eu tenho uma tendência muito maior aí a concordar bastante com o time de Luca. Inclusive, a pedida de repetir foi porque, por algum motivo, eu tinha pensado que o Luca tinha colocado Galhardo, né? E a minha discordância seria que eu também eu iria com Galhardo, né, ao invés do Lucero. E aí eu trago alguns pontos, né? Lógico que a gente sempre, quando fala, né, de você ter um elenco recheado, de você ter opções, dentro do nosso contexto, e mesmo o Fortaleza conseguindo se destacar, né, no patamar acima, de ter um projeto mais a médio e longo prazo, né, porque chegar aí numa Libertadores, chegar aí numa parte de cima da tabela, o Sport ele já fez, o Bahia, né, já teve investimentos legais, mas o Fortaleza é o trabalho que vem acontecendo de fato a longo prazo, né? E aí, quando você fala em montar esse elenco, quando você fala em ter opções, você não fala em ter 22, 23, 25 peças. Você fala em ter um time titular, né, bem montado, bem escalado, nítido ali, e você fala em ter peças ali por setores. Você fala em ter um zagueiro reserva, né, de um nível interessante, e você fala em ter um lateral, em ter um volante, aí dentro
desse Fortaleza, a gente já tem o Dudu, a gente tem o Benevenuto, a gente tem o Hércules podendo entrar, né? Isso tomando como base quem estaria ali no banco nessa escalação de Luca, né? A gente tem o Pochettino, a gente tem o Lucero. E eu concordo muito com a visão de Luca, principalmente por 2 pontos. O primeiro deles é: o Fortaleza entra em campo campeão. Então, a gente sempre fala muito, poxa, não adianta só se escorar no regulamento, não adianta, lógico, só isso, não. Mas isso também. Não dá para entrar, não dá para achar que o Fortaleza vai entrar sem saber disso ou esquecendo totalmente disso. Ninguém apaga totalmente isso. Então, o Fortaleza tem que fazer esse jogo, né, de segurança em saber. A gente vai atacar, a gente vai buscar ampliar talvez a vantagem, vai. Mas se a gente não levar, a gente já vai ser campeão. Se a gente tiver a segurança aqui atrás, defensiva, né? E aí acredito que a escalação dos laterais que Luca trouxe, com Tinga e com Pacheco, é exatamente pensando nisso, né? É saber que o ponto forte ofensivo do Ceará, de um lado tem Eric, do outro tem Janderson, que, ok, não vive o seu auge, mas se der a brecha é um jogador extremamente perigoso, né? De bastante velocidade, que vai precisar de alguém que consiga se impor ali do lado dele, Tinga com seu físico, com sua valência defensiva, né? Vai oferecer isso. A dupla de volante, que a gente talvez não precise nem falar mais aqui, né? Lucas já trouxe o controle do Caio, o Sacha ali para disputar e para colar um pouco mais no Castilho, que é uma peça interessante, uma peça de chegada na área, né? Como elemento surpresa ali que o Ceará tem. De não deixar esse cara ter bolas ali ao redor da área, porque ele tem uma bola longa, uma finalização de média e longa distância bastante perigosa e a bola parada, né? A gente sabe que dependendo da marcação que tiver ali, se esse cara estiver rondando a área, vai sofrer aquela falta que vai ser bastante perigosa. E ter esse cara que impeça dele dominar, dele pensar o jogo, vai ser de extrema importância, né? E o Sacha tem essa característica de antecipar as jogadas. E aí, pro ataque. Talvez Pikachu seja uma peça que eu entendo 100%, né? Eu entendo 100% a questão da velocidade, de ser esse cara para esse jogo, de o Ceará possivelmente ter um pouco mais de bola e o Fortaleza precisar fazer esse Ceará correr ali para trás, né? E Pikachu pode ser essa peça interessante. Mas pela fase não ser das melhores, eu acho que ter o Caleb ali também pode ser uma opção interessante. E aí você teria, né, na minha visão, o Pochettino ali no meio, porque vem com um poder de decisão, né, que a gente já viu o Pikachu ter, né, a gente já viu, mas nesse momento não é o que ele vem oferecendo de melhor. E aí talvez o Caleb um pouco mais aberto, com o Pochettino ali centralizado, né, seria a minha única discordância, vamos dizer assim, da escalação que o Luca trouxe. De resto, Moisés com condições a ele e Galhardo. E aí eu trago um tópico, né, de por que Galhardo não iria para o banco no meu time nesse momento. Primeiro, além da característica, né, de atacar muito a última linha, de ser um cara mais móvel, um cara de mais velocidade do que os seus concorrentes da posição, digamos assim. Ele é um cara que para mim, lógico que aí fique à vontade, Luca, Minhoca, quem no chat quiser discordar, eu acho que Galhardo é um cara muito bom no bom. Se o jogo está se desenvolvendo bom, se o jogo está se desenvolvendo ok, dentro do que o Fortaleza espera, dentro do que o Fortaleza gosta, Galhardo pode ser uma peça bem importante. Caso não, poxa, aquele jogo chato que, como nos 3 primeiros clássicos, o Ceará acha um gol ali, né, nos primeiros minutos, e fica um jogo já mais truncado, já mais brigado, já mais provocado, já vem um peso maior. Galhardo pode ser esse cara que não pode ser tão bom. E aí, por isso, né, eu não vejo o Galhardo vindo do segundo tempo, exatamente por essa possibilidade do jogo não estar tão bom. Porque quando começa, o jogo vai estar para o Fortaleza. O Fortaleza entrará em campo campeão. E aí é o bom no bom. É o momento de você ter Galhardo. É o momento onde ele vai ter mais confiança. É o momento onde essa provocação ali, onde esse jogo mais mental pode fazer a diferença pro lado do Fortaleza, né? Como no jogo na semifinal pela Copa do Nordeste, acabou que o Galhardo foi o
o próprio algoz do time, né? Acabou sendo expulso, acabou já entrando com amarelo e depois caindo ali em provocações e discussões, sendo expulso. Nesse momento, quando o jogo começa melhor para o Fortaleza, o Galhardo pode ser esse cara que pode ajudar, pode provocar um amarelo ali no zagueiro, no volante, e aí culminar numa expulsão, culminar, lógico, eu não estou falando aqui de criar uma confusão, não sei o quê, mas o bate-boca, o calor do jogo, a gente sabe que isso vai ser natural. A gente sabe que isso vai ter. Então, assim, nesse ponto de partida, né, é importantíssimo você, na minha visão, sempre lembrando, é importantíssimo você ter um jogador das características dentro e fora do campo de Galhardo, né? E importante ter o banco, ter o Lucero com essa possibilidade de você saber que é um cara amigo das redes, né? Um cara que, se porventura vier a precisar, se porventura o Fortaleza for precisar correr, ter mais a posse e correr atrás de um gol, se levar ali 1-0, o jogo estiver mais chato, você pode ter esse cara contando que ele vem do banco para uma situação onde o time deve cercar ali mais a área do Ceará, né? A gente sabe que se esse Fortaleza tiver mais a posse, é bem provável que o Ceará esteja à frente do placar e se recue mais e esteja um pouco mais recuado, e aí você ter o Lucero dentro da área, né? Você ter o Lucero mais inteiro para jogar 40 minutos, para jogar 30 minutos, né? Pode ser bem mais interessante, né? Com o Galhardo podendo fazer esse segundo atacante, né? Que na verdade é o principal, a principal posição dele, né? Digamos assim. Então, eu acho que dentro da escalação que o Luca trouxe, né, deixaria só o asterisco ali em Pikachu, na minha visão, Pochettino talvez possa agregar de forma mais interessante, né? Mas entendo e concordo também com a visão de Luca. É dessa forma que eu vejo e que eu projeto para o segundo jogo da final. Eu vejo também algo parecido, embora, não sei, eu estou com uma leve sensação de que ele pode fazer, Luca, algo parecido que ele fez, acho que no primeiro jogo contra o Maldonado fora, que é ter exatamente Caio juntamente com Sacha, e aí o Hércules na direita. Colocar o Hércules à direita. Assim, foi o que ele fez contra o Bahia, né? Também como fez contra o Bahia, né? Imaginando que o Ceará vai tentar, logo nos primeiros minutos, tentar fazer o primeiro gol. Então, acho que ele pode talvez fazer uma trinca ali, né? Liberando um pouco mais o Hércules adiantar, também vejo essa possibilidade. Mas eu tô com a sensação de que vai ser o Lucero. Eu tô achando que essa ideia de segurar o Lucero nesse jogo é para ter ele como titular. A minha dúvida é se ele vai fazer com o Galhardo, ou se ele vai fazer, por exemplo, com o Galhardo e mais alguém. Ou esse seria o meu time, mas eu acho que ele vai com o Lucero e Pochettino. Eu não acho que eles vão ser bancos, não. Eu acho que o Caleb vai ser banco. As escolhas de hoje, né, Luca? A gente começa a imaginar mais ou menos o que é que o Vojvoda... Por exemplo, o Hércules não foi titular hoje. Acho que a escolha do Zé Wellison tem a ver possivelmente com essa ideia que ele talvez esteja imaginando. Não, o Hércules pode ser que eu precise ele para jogar numa segunda linha mais adiantada. Então, vou dar uma segurada, dou uma minutagem aqui para o Zé e tal. O time que eu acho que vai ser Fernando Miguel, Tinga, Brits, Benevenuto, Tite, desculpa, e Pacheco, Caio, Sacha, Hércules, Pochettino, Galhardo e Lucero. Esse é o time que eu acho que vai a campo. Não deve mudar muito disso aí, não. Eu acho que não deve mudar provável, muito disso. Apesar, a minha dúvida está muito nessa dupla de ataque. Eu acho que ele ainda pode colocar um jogador talvez mais velocista, até porque eu acho talvez que o Romarinho. Talvez o Romarinho. Talvez ele até banque o Pochettino e use o Romarinho. Eu acho até que o Vojvoda não pode pensar logo naquela ideia de time muito para defender apenas. Você tem que ter o equilíbrio. Então. Porque se você tomou o gol primeiro, aí você vai ter que passar a sair um pouco mais para o jogo. Se você toma 2 gols, como tomou no primeiro clássico, já muda a situação. Então, os jogadores de característica defensiva, como Pacheco, como o Lucas Sacha, acabam se tornando jogadores que é um outro jogo que vai acontecer. Então, o Fortaleza tem que, acho que pensar bem aí. O Vojvoda deve preparar a equipe aí para o jogo que vai ser no sábado. Porque contra o Águia, com todo respeito ao Águia, cara, mas é jogo para poupar, cara. É jogo para poupar, pô. Mas é aquela coisa, é o jogo, na verdade, para você fazer o resultado logo também. Porque o jogo do Pará é para ser o jogo... Cara, o time reserva do Fortaleza é para ter condição para ganhar da Águia, com tranquilidade. É o que eu acabei de falar, de ter ali os 16 jogadores de confiança, né?
Você pega ali os 5 que vão estar ali mais desgastados, mais cansados, vai estar pensando neles mais para uma sequência, né? Ali da periodização. Eu falo assim, o time reserva do Fortaleza tem que ser equilibrado, entendeu? O time reserva que enfrentou contra o Náutico, eu não gostei, por exemplo, jogou mal. Mas aquele time do reserva do Fortaleza jogava muito bem o jogo até a expulsão do Brits. Mas mesmo assim eu não estava gostando, não. O Fortaleza às vezes não era dominante. O Náutico foi com garoto. O Fortaleza fez 2 gols em 35 minutos, mas chutou 10 bolas no gol. Por exemplo, assim, no geral, eu não senti que foi um Fortaleza da qualidade que tem a ponto de sobressair. Eu acho que teve alguns jogos muito nesse limite, assim, sabe? Não, ganhamos o jogo, mas não convenceu totalmente. O elenco que tem é para ter um pouco mais de segurança. E eu acho que esse também, né? Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é mais assim, o jogo do Águia na próxima terça-feira tem que ser uma boa vantagem para aí você, meu amigo, o jogo da volta no Pará é jogo para todo mundo relaxar, jogou lá em Curitiba, viaja para o Pará, dá uma mesclada, coloca Samuel, coloca, enfim. Né? O Pará é para meter, se o Fortaleza conseguir um bom resultado, mete o Sub-23 lá. Exato. Mas em todo caso é isso. Então vamos agora aqui para estrear. Para a reta final aqui nos comentários. Daqui a pouco o Cláudio vai estar chegando, ele já está no caminho, né? E daqui a pouco também a gente vai fazer a Bet Nacional. Então, antes de chamar aqui os destaques, aproveitar aqui também um segundo momento para você que chegou depois, para dar o like aí, você que está chegando agora. Eu não sei como é que a gente está de like, não sei se você tem informação, e qualquer coisa o relógio ajuda aí, como é que a gente está de like, de audiência, para você colaborar, deixando o like, para que chegue mais o conteúdo para mais gente. É de graça, não paga nada, você está comentando aqui à vontade. Pode criticar, não xingue, que aí você vai levar um bloco, mas fique à vontade para participar do debate, que a gente vai ler sua mensagem. O Kaká acabou de lembrar aqui, 142 likes, dá para ser melhor, que eu sei que tem muito mais gente acompanhando. 146 agora que o Jones mencionou. Vamos lá, até começar o Náutico, dá para a gente bater 220, vai. Eu estou botando aí uns 80 likes aí, pelo menos, para a gente bater, porque eu sei que a turma abraça a situação. Então vamos lá, vamos falar sobre essa. Opa! Rodrigo, se tu tiver na audiência, usa aqueles teus fakes aí para deixar um likezinho. Exatamente. Aí os perfis lá do Batman, lá do. A galera toda lá que fica fingindo que é, enfim, né? Espectador, mas na verdade todo mundo é Rodrigo Carvalho. Eu fui no meu e curti. Pronto, garoto. O garoto é bom demais. Então, começando com você. Não começa não, Luca. Com você. Você vai ser o balizador aí da avaliação dos jogadores que foram destaque da partida, quem foi bem, quem foi mal. Faça seu pódio aí. Eu vou começar com o pódio negativo, porque na verdade não é um pódio negativo, é o pódio dos intermediários, né? Que não jogaram mal, mas também não jogaram bem. E nem vou colocar nem em ordem. Vou colocar 3 que não foram nem bem nem mal. Dudu, Crispim e Tite. Pronto. Nada contra o Tite, ele ganhou algumas bolas, até porque o pessoal pensa às vezes que eu tô sendo chato com ele, mas é porque ele erra muitos lances bobos e por isso que ele fica no intermediário, né? Agora, o pódio positivo, cara, esse foi difícil fazer hoje. Ele mudou várias vezes. Quer fazer um top 5, fica à vontade aí. Eu vou fazer o 3 mesmo, não tem problema não. Eu vou fazer um top 3, eu vou começar com o Galhardo, né? Eu acho que ele foi muito bem no jogo, pode ter perdido nos gols, mas no primeiro tempo ele era aquele jogador do ataque que vinha ali, que dava mais força para o ataque, né? Com menções honrosas aí, muito honrosas ao Caleb. O segundo lugar, eu vou colocar o Caio, outra partida primorosa de Caio Alexandre, muito bem, mas o primeiro, cara, não tem. 2 gols e 1 assistência. O cara faz hoje 3 dos 4 gols. Eu fico aí com o Pochettino. Atuação de gala. Então, fico demais. E aqui, para responder o Lucas Barcelo, que o campeão brasileiro do Norte de 70 vai levar a Sula. Se tudo der certo, vai sim, Lucão, hein? E o campeão do Norte de 68 vai voltar para a Série A. Campeão brasileiro do Norte. É isso, tá aí o comentário. Eu complementaria, eu não gostei muito da partida do Pikachu, acho que ele começou muito bem, mas ao longo do jogo eu acho que a queda de novo muito acentuada do Pikachu me deixou preocupado. E aí eu faria uma troca, né? Eu acho que a entrada do Pochettino foi fundamental, mas acompanhando ali do estádio, às vezes, né, dessa sensação de ver no estádio uma coisa,
que o Caio jogou não foi pouca coisa. Jogou muito, muito, jogou uma barbaridade. E eu colocaria ele nessa primeira colocação. Então, tá aí os destaques, mas muita gente jogou bem, né? O Caleb joga muito bem, apesar de ter começado um pouco meio sumido, depois apareceu. É um jogador de muita qualidade. Mas é isso. Fortaleza agora se prepara para o jogo do sábado, decisão do Campeonato Estadual. Joga pelo empate, se vencer também, garante aí o seu pentacampeonato e o 46º título do Campeonato Cearense.